O módulo de resistência à flexão é um conceito que ele se origina do momento de inércia. Então, e esse módulo de resistência à flexão, que eu estou chamando aqui de W, ele é então definido como o quociente entre o momento de inércia e da seção transversal e a maior distância entre a linha neutra e o ponto mais distante da seção transversal. O que é essa linha neutra? A linha neutra ela passa obrigatoriamente pelo centro de massa, pelo centro de gravidade da seção transversal. Essa linha neutra ela pode ser qualquer uma, ela pode ser esse eixo x, a abscissa x aqui, pode ser a ordenada y, pode ser uma diagonal, uma linha inclinada, qualquer uma. Mas ela sempre vai passar pelo centro de massa da seção transversal. No meu exemplo aqui, eu escolhi então a abscissa x. Então, o módulo de resistência à flexão com relação ao eixo x é o momento de inércia I dessa seção transversal dividido pela distância C, que é a maior distância, que é a distância entre a linha neutra e o ponto mais distante dessa seção transversal. Um aspecto importante desse módulo de resistência à flexão é que ele comparece aqui na fórmula da tensão de flexão, no cálculo da tensão de flexão. Então, a gente sabe que a tensão de flexão é a relação entre o momento fletor e o módulo de resistência à flexão. Então, você tendo o momento fletor e tendo o módulo de resistência à flexão, você consegue calcular a tensão de flexão e ver se ele é adequado para o material que você escolheu, tá? Para a sua situação. Nós podemos estabelecer uma linha neutra para todos os materiais que estiverem sujeitos a uma flexão. Essa linha neutra que eu citei anteriormente é uma linha onde todos os pontos que estiverem ao longo dela, elas não vão sofrer nenhum tipo de deformação. Elas não vão sofrer nem dilatação e nem compressão. Elas podem mudar de posição, se deslocar, mas eles não vão sofrer deformação. Então, todos os pontos que estiverem acima da linha neutra, eles vão sofrer uma dilatação, como vocês podem ver aqui nessa figura. Então, aqui nesse exemplo, eu peguei uma seção transversal e fiz uma ilustração como se ele estivesse sofrendo uma flexão. Então, vocês podem observar que essas setas aqui, ó, na parte superior, acima da linha neutra, elas estão afastadas. Por outro lado, os pontos abaixo da linha neutra, eles vão sofrer uma compressão, ou seja, eles vão se aproximar umas das outras, como vocês estão vendo aqui nas setas. Então, acima da linha neutra vai haver uma dilatação e abaixo da linha neutra uma compressão. E ao longo da linha neutra, todos os pontos situados ao longo dessa linha neutra, elas não vão sofrer nem dilatação e nem deformação. Então, teoricamente é isso e é o que se espera que aconteça na prática. O módulo de resistência à flexão de uma seção transversal depende da posição dessa seção transversal. Tá? O que significa isso? Ó, veja esses dois exemplos aqui. Ó. À esquerda da tela eu tenho um perfil em formato de U e à direita um perfil retangular. Tá? Então, veja, aqui esse perfil U em pé,
o módulo de resistência à flexão dele é maior do que esse perfil U deitado aqui, ó, tá? Tanto o momento de inércia como o módulo de resistência à flexão, eles não são a mesma coisa, depende da posição. Se vocês inclinarem ele um pouquinho, colocarem na diagonal, também muda, não é a mesma coisa. Então, o momento de inércia desse perfil U em pé, ele é maior do que esse aqui deitado. Consequentemente, o módulo de resistência à flexão também é maior. Tá? E a mesma coisa acontece nesse perfil retangular aqui à direita da tela. Então, ele de pé, o momento de inércia é maior do que deitado. E aí o módulo de resistência à flexão também é maior em pé do que deitado. E aqui a gente tem as fórmulas do módulo de resistência à flexão desse perfil U, né? E aí um módulo de resistência à flexão. A gente tem um momento de inércia aqui, tá? E aqui embaixo o módulo de resistência à flexão. E aqui à direita da tela a gente tem o momento de inércia do perfil retangular e o módulo de resistência à flexão desse mesmo perfil. Então, embora as fórmulas aqui sejam idênticas, né? Mas isso é por causa das letras, né? As letras aqui são as mesmas, mas vocês têm que tomar o cuidado de não confundir e achar que o momento de inércia é o mesmo. Não é o mesmo, tá? É que como usei aqui as fórmulas, o Bzão, o B maiúsculo aqui é o mesmo para os dois, e o B minúsculo aqui, ó. Só que o B minúsculo, veja, aqui, se vocês forem colocar com a mesma espessura, esse B, o valor não vai ser o mesmo, então tem que tomar esse cuidado, tá? É que eu simplifiquei, então eu usei as mesmas letras, tá? Mas não quer dizer que em termos de valor elas são diferentes, não é a mesma coisa, tá? Então tomem cuidado com isso. A nossa empresa foi procurada para desenvolver o projeto de um elevador de carros para uma concessionária da cidade de Leme, interior de São Paulo, região de Campinas, né? Então, o proprietário dessa concessionária, ele disse para nós que ele foi numa concessionária em Americana aqui também interior de São Paulo, né? Próximo a Campinas, e ele gostou do elevador que ele viu lá, e ele falou assim, não, eu quero uma igual àquela. Então o que nós fizemos? Fomos lá para ver esse elevador e tirar as medidas, né? Fazer o Ctrl+C, Ctrl+V. E aí na foto, vocês estão vendo uma foto a imagem da parte inferior da plataforma elevatória. Então ela é uma estrutura metálica composta por chapas U's dobradas, tá? Então esse é o esqueleto principal, é feito de perfis U, chapas U dobradas e soldadas, tá? Essas chapas U são como essas dessa imagem que vocês estão vendo aí. Bom, aí partimos para fazer o projeto, né? Porque a medida, comprimento e largura, obviamente, é tudo diferente, né? E eu fiz tudo, né? Baseado nas medidas que eu tomei lá em Americana, né? Agora, qual que é a medida lá de Americana, né? Aqui, ó. Então, a gente está vendo aqui do lado esquerdo a chapa U dobrada lá de Americana, ela mede 110 de altura por 55 de largura, a espessura da chapa 1/4 de polegada. Então, depois de tudo feito, o projeto, do desenho 3D, tudo,
Eu fui procurar essa chapa na internet e quando foi a minha surpresa ao constatar que tem somente um fornecedor, um fabricante que tem essas medidas aqui, ó, 110 por 55 por 6,35, né? Aí falei, nossa, a princípio eu estava pensando em deixar assim mesmo, porque iria ficar igual ao de Americana. Mas aí, uma noite eu estava até quase pegando no sono na cama, e aí eu pensei, mas espera aí, por que não procurar uma chapa mais acessível, de maior facilidade para a gente encontrar e comprar, né? Então, aqui na direita vocês estão vendo que tem a chapa de 150 por 50 por 3,16 polegadas. Então, essa chapa U, todos os fabricantes têm esse perfil, né? É muito fácil de achar, ele é muito comum. Então, você não vai ter dificuldade, você pode, inclusive, fazer uma cotação e optar pelo mais barato. E qual que é a diferença? Essa chapa U da direita, ela é mais alta, porém a chapa é mais fina. A da esquerda é 1/4 de polegada e essa da direita é 3,16. Agora que vocês vão ver o aspecto interessante envolvendo o módulo de resistência à flexão e o momento de inércia. Olha, a chapa da direita, primeira vantagem, é mais fácil de encontrar, tá? Segunda vantagem, olha aqui, ó, vocês estão vendo aqui na esquerda a área da seção transversal da chapa U lá da concessionária de Americana. Vocês estão vendo aqui a área 1316,35 milímetros quadrados, tá? Essa da direita 1145,26 milímetros quadrados, que é aquela chapa U mais comum. Então, essa chapa U da direita, a mais comum, a área da seção transversal dela é menor, né? Então vocês poderiam pensar assim, nossa, então ela vai ficar mais fraca. Não, nananina, não. Muito pelo contrário. Olha aqui o cálculo do módulo de resistência à flexão das duas chapas, ó. A da esquerda, o módulo de resistência à flexão é 43.015,47 milímetros cúbicos. E olha aqui a da direita, 48.167,25 milímetros cúbicos. Então, o módulo de resistência à flexão da chapa da direita é maior do que o da chapa da esquerda, né? O que significa isso? É mais resistente. Então, olha que coisa interessantíssima. Apesar dessa chapa ser mais fina, mais delgada, ela tem mais resistência do que essa outra aqui, que ela é mais grossa. Ela é mais robusta, porém, mesmo assim, ela vai ter, pelo fato do módulo de resistência à flexão e, consequentemente, o momento de inércia ser menor, então ele vai ter uma resistência menor. Então, olha, então o que a gente conclui disso? Que fazendo essa alteração, a gente vai economizar material e, ao mesmo tempo, a gente vai ganhar em resistência. A gente vai ter uma plataforma elevatória mais resistente. Então, olha aqui, ó. Olha a economia que a gente vai ter aqui, ó. Então, a área 1 é a área do perfil mais grosso, aquele de Americana. E a área 2 é o que a gente vai substituir. Então, fazendo aqui os cálculos, desculpa pessoal, é o inverso na verdade. O A1 é o que a gente vai substituir e o A2 é o lá de Americana. Tá? Então, fazendo o cálculo da economia,
a gente vai economizar 13% em matéria-prima, em peso. Então ela vai ficar essa plataforma elevatória vai ficar 13% mais leve, né? Porém ela vai ficar mais resistente. Olha que coisa maravilhosa, gente. Então é isso que eu queria falar sobre a aplicação do conhecimento, do conceito de momento de inércia e módulo de resistência à flexão, né, para a gente, para auxiliar a gente no dimensionamento dos materiais. Beleza? É isso aí, abraço a todos.